Durante entrevista ao podcast Liberdade, a deputada federal Bia Kicis explicou os motivos pelos quais a extrema-esquerda em todo o mundo e o governo Lula em especial buscam desesperadamente censurar as redes sociais. A deputada apontou que os parlamentares de direita dominam os rankings de alcance nas redes sociais. Ela disse: "A direita domina. Esse é o desespero deles. E não é só no Brasil, é no mundo. Eles têm essa sanha desesperadora de calar as redes sociais." A deputada enfatizou que o ministro Flávio Dino admitiu abertamente que a intenção é impedir que o discurso conservador seja propagado nas redes e rebateu a narrativa de que o que se busca é combater desinformação. Bia Kicis disse: "Mentira, eles não têm medo de desinformação. Eles têm medo da verdade, têm medo de informação." A deputada acrescentou: "O que eles temem é que a verdade seja dita, mostrada para as pessoas." Bia Kicis explicou que a população compreende o que está ocorrendo, o que se demonstrou quando a extrema-esquerda tentou forçar a votação do PL da censura. Ela disse: "A população percebeu o que estava ali e a população veio mesmo para cima. Tanto é que foi retirado de pauta, porque eles viram que não ia passar. Aí começaram a fatiar o projeto para ver se engana e consegue passar. Mas o povo está de parabéns. Nós fizemos uma campanha e vocês responderam de uma forma maravilhosa e inibiram aqueles que queriam votar a favor desse projeto." A deputada disse que houve a união dos parlamentares com as pessoas que representamos e acrescentou: "É isso que vai nos dar muitas vitórias." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, eu queria resgatar um assunto aqui, que eu sei que a senhora luta por isso já há bastante tempo. Eu vi de perto algumas vezes essa questão da liberdade de expressão e de imprensa. E uma coisa que me fez lembrar disso aqui foi, a senhora estava falando sobre, por exemplo, a senhora subiu na tribuna hoje, né, e como a senhora bem disse, desceu lá o sarrafo. E foi legal por quê? Porque eu recebi esse vídeo 3 vezes no meu WhatsApp hoje. Sério? Aí, cadê? A mais recente aqui, ó. Foi o Evandro que te mandou? Não, pior que não. Aí, o pessoal pode falar, foi assessoria, né? Não foi. Eu recebi, foi esse vídeo aqui, né? Cortadinho. Exatamente. Já, legendado.
Muito do que nós temos hoje de direita, de conservadorismo e até da eleição do presidente Bolsonaro, né, o hoje vereador Carlos Bolsonaro, ainda vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, trabalhou muito forte nas redes sociais. A senhora também tem uma rede social fortíssima. Nós temos essa facilidade hoje. Um discurso da senhora aqui em Brasília, na tribuna, legendado, cortado, chega a milhões, é imensurável, a gente não consegue medir, né? Pode chegar no cara lá no lugar mais longe do Brasil. Nós sabemos do desespero da esquerda com isso, né? Você pega hoje os maiores políticos hoje com público nas redes sociais, somos de direita. Sim. Né? Do ranking lá, né, que tem os 20 primeiros, assim, 15, 16 são de direita. Aí você tem 3, 4... se não me engano, é o presidente Bolsonaro, o Lula, Nicolas, e aí pega uma renca ali, a maioria são dos políticos, né? Daquele do... Pegando só do Congresso, FSB, né? Pegando só o do Congresso, que são 513 deputados e 81 senadores, eu tô aí há uns 4 anos sempre os 4 primeiros, várias vezes eu fico em segundo, depois eu fico em primeiro, variando um pouco ali, né? Tem o Eduardo Bolsonaro, Sim. a Carla, o Nico, então a gente fica variando ali. E aí você vê assim, aparece alguém da esquerda lá pelo 12º lugar, né? Assim, né? E a direita domina, esse é o desespero deles. E não é só no Brasil, é no mundo. Eles têm essa sanha, né, desesperadora de calar as redes sociais. E o Flávio Dino já falou, tem vídeo dele falando, nós temos que impedir o discurso conservador nas redes. Ele já falou isso, é tão claro, gente. E eles não fazem nem questão de esconder, né? Aí eles vêm com esse papinho de que nós queremos evitar a desinformação. Mentira! Mentira, eles não têm medo de desinformação, eles têm medo da verdade, eles têm medo da informação. A população tem que estar informada e o medo deles, quando eles querem nos calar, é para que não haja informação. Eles não temem desinformação, até porque eles fazem desinformação e fake news o tempo inteiro. O que eles temem é que a verdade seja dita, mostrada para as pessoas. O Janones, por exemplo, disse no seu livro abertamente. Olha, né? Pois é. Bem, ainda nessa questão, eu tento sempre aqui trazer... hoje a senhora já está no 2º mandato, então já virou até meio que habitual, acredito. Mas essa questão da nomenclatura, de tudo como funciona aqui dentro, às vezes, da Câmara, fica difícil para o povo entender. Por exemplo, um assunto que eu queria trazer é o PL 2630. Né, que é da censura. Exatamente. É uma questão muito delicada, o povo muitas vezes não entende como vai ser, como vai ficar. A senhora falou do ministro Flávio Dino, eu lembro dele falando abertamente numa reunião com as empresas de redes sociais, que acabou o tempo da liberdade de falar o que quer. Acabou esse tempo, que aliás é uma falácia, a liberdade de expressão é uma falácia. Exatamente. O que nós, né, eu, o cidadão que está nos assistindo, pode esperar, vamos dizer assim, da bancada conservadora, vamos dizer assim, né? Porque não só do PL, temos ali alguns dos republicanos, MDB, etc. Em relação a essa questão do PL 2630, porque ela deu uma parada agora, mas está esperando uma comissão especial, né? Como é que está essa situação? Olha, eu quero parabenizar o povo brasileiro, porque nós começamos uma campanha contra esse PL e a população percebeu o que estava ali e a população veio mesmo para cima, recebendo políticos nos aeroportos, nos seus estados, com faixa, e nas redes sociais, escrevendo, mandando e-mail. Tanto é que foi retirado de pauta, porque eles viram que não ia passar. Aí começaram a fatiar, né, também o projeto, tira essa parte aqui, por exemplo, dos direitos autorais, fatiar para ver se engana aí e consegue passar, mas o povo está de parabéns. Nós fizemos uma campanha aqui, tá? Os deputados de oposição, fizemos uma belíssima campanha e vocês responderam, mas assim de uma forma maravilhosa e inibiram aqueles que queriam votar a favor desse projeto. Parabéns, hein? Essa união, tá? Dos parlamentares com a força daquelas pessoas que nós representamos. É isso que vai nos garantir ainda muitas vitórias. Como é que a senhora enxerga todo esse crescimento, né, da direita e essa, muitas das vezes, a ausência de paciência do público? Como que a senhora lida com isso? Porque nós vemos hoje que muitas coisas já aconteceram e evoluíram bastante, tem muita mais coisa para evoluir. Como é que a senhora lida com tudo isso? Eu acho assim que tudo isso é um processo natural. Uma criança, para ser gestada, são 9 meses. Para ela nascer é um parto doloroso, né? Depois ela precisa de muitos cuidados, ela não consegue sobreviver sozinha.
E aí vai um tempo até que ela se torne um adulto, um ser independente. Da mesma forma, a direita. A direita é muito jovem, muito nova e inexperiente. E nós, olha, não é fácil, é uma batalha diária. Vamos olhar para a esquerda. A esquerda perdeu, ela perdeu o Lula na época. O Lula era, digamos, o ícone da esquerda, né? Cada um tem um ícone que merece, mas o ícone da esquerda foi preso. Você via que aquele povo não desistia, ficava aquele pessoal acampado na frente da superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, aquelas pessoas ali, tá? Isso veio depois de, sei lá, 50 anos que a esquerda foi se fortalecendo, vindo devagarinho. A gente pega vídeos hoje, lá atrás, que o Lula dizia, olha, um dia a gente vai implantar o socialismo no Brasil, mas não vai ser agora, vai demorar ainda. E eles foram fazendo, né? Seguindo lá a receitinha do Gramsci, tomando as instituições, as escolas, não vamos tomar quartéis, vamos tomar escolas. E foram fazendo, seguindo a receita, até chegar no poder. Perderam o poder oficial, mas na verdade já tinham dominado muito, né, as instituições. E hoje voltaram, e voltaram com tudo, voltaram com força, com sede de vingança, voltaram com pressa de destruir o país. Nós, desde quando a direita começou a se organizar ou se assumir como direita, começou talvez 2013, 2014, começou a botar a cabecinha para fora, porque antes disso ninguém se assumia como sendo de direita, sabe? Ser de direita é como se você fosse, você não tivesse virtudes, toda virtude está na esquerda. E aí a gente começou a surgir, né? Porque a direita é algo que é natural. Os nossos valores são valores naturais, a esquerda é tudo fabricado. Eles têm que ficar criando conflito, criando divisão, é tudo fabricado. Então a gente começou a aparecer, mas é tudo muito recente. Então como é que eu vejo? Eu vejo assim que não é fácil, também nunca ninguém prometeu que seria fácil, dá muito trabalho, tem que ter uma dedicação muito grande e a gente precisa de soldados em vários pontos. Por exemplo, num exército você tem o sargento, você tem o general, você tem o capitão, você tem nas forças armadas, no exército você tem artilharia, infantaria, né? Então você tem que ter pessoas em várias frentes ou vários frontes diferentes. Alguns serão políticos, alguns serão intelectuais, alguns serão advogados, alguns serão juízes, alguns serão professores, alguns serão jornalistas, mas nós precisamos de gente em todo canto para que a gente consiga, né, ter um sucesso e um sucesso que seja duradouro. A gente está num momento complicado, né, que a gente está tendo que recuar muito. Mas eu vejo que a gente recua para poder seguir em frente. O que a gente não pode é desistir. Então, acho assim, é um processo doloroso, é um processo lento. Muitos de nós botamos a cara a tapa e aí a gente ouve, tá fazendo nada. Gente, meu amigo, vem viver um dia a minha vida aqui para ver ser acordado pela Polícia Federal, se é mole. Vem ver, né? Não só a minha, como de tantas outras pessoas, né? Que botaram a cara a tapa e estão sofrendo consequências das mais duras, né? Mas a gente está aqui para isso, a gente está abrindo caminho para outros que virão. Muito bom. A senhora falou sobre essa paciência, né, e sobre a força, eu estava comentando também. Hoje à tarde eu tive o privilégio de ir lá no Brasil 21 ver o presidente Bolsonaro, fui com o deputado Eduardo Bolsonaro lá. E a força que ele tem, né, a força de vontade, a garra, a gente foi ali, era já finalzinho da tarde ali, quase início da noite já, e ele tava assim, com um sorrisão, com uma disposição, e é bizarro isso pra mim, porque estávamos lá, aí o pessoal conversou com ele, resolveu algumas coisas, e aí a gente saiu, tinha 6 deputados do lado de fora, esperando pra falar com ele. E ele recebe todo mundo, e, assim, é uma força que eu fico olhando e falo, cara, você tem que ter muita vontade. E eu queria passar a palavra para a senhora também comentar isso, e entra um pouco no que a senhora comentou. O brasileiro, ele por si só, ele é conservador. Muitas das vezes ele não sabe, mas na sua essência ele é. Ele ama a família, ele defende, né, a propriedade privada, a liberdade de expressão e etc. Então, assim, nós temos hoje, por exemplo, um líder que luta por nós, que defende, que mesmo sofrendo tudo que sofreu, não desistiu do Brasil. Então, assim, dá para cravar que temos uma evolução e que precisamos ter essa paciência, né? Com certeza. O Bolsonaro é um fenômeno, né? É um fenômeno. O cara tá inelegível.
Todos os dias eu recebo vídeo dele em algum lugar do país, com multidões. Na sexta-feira retrasada eu tive com ele em Goiânia. Onde você vai, onde ele vai, é aquela loucura, né? E o cara tá inelegível, mas parece que quanto mais fazem, né? Mais ele o povo, né? O povo percebe a injustiça. Sim. Ninguém gosta de injustiça, quer dizer, alguns gostam, né? Mas assim, em geral as pessoas não gostam, não toleram a injustiça. Então ele assim, ele é muito forte, né? Ele é um nome que conseguiu catalisar, né? Todo esse movimento de direita que veio muito com o professor Olavo de Carvalho. Sim. Né? Ele foi a pessoa que conseguiu unir, né, toda essa força em torno do nome dele. Tá aí, é uma realidade. Outros líderes como ele estão surgindo. Você vê aí o Milei na Argentina. Eu assisti o documentário do Brasil Paralelo. É impressionante quando você vê e vê quem é o Milei, né? Porque a gente não tem muito acesso, né? Você vê assim, a gente vê alguns vídeos, a gente vê alguma coisa na internet, a imprensa não fala nada que preste, mas quando você vai ver esse documentário, foi muito interessante ver, você vê que também é essa pessoa que vem tem essa força do apoio popular, né? E como o Bolsonaro, nossa senhora, né? É uma coisa eu nunca vi, nada parecido, né? Então eu acredito que essa força, ela não vai parar, não, ela vai, sabe, cada vez mais para frente, né? Vai crescer cada vez mais. Agora, a gente precisa se organizar. Isso é muito importante que a gente se organize. Eu tenho essa noção de que nós estamos abrindo caminho, que outros virão, né? E virão mais organizados, virão mais fortes, porque isso é a tendência natural. Muito bem. Eu queria falar agora um pouco, voltar ao assunto para a vida assim, da deputada federal Bia Kicis. A senhora na legislatura passada foi a deputada, eu estou até aqui com a notinha aqui para não errar. A senhora foi a parlamentar que mais destinou recursos para a agricultura familiar na última legislatura. E o agro, né, é a locomotiva do Brasil. Assim, dá um aperto no coração, dá uma tristeza ver todos esses discursos, assim, essa linha vil contra o agro no Brasil hoje? Dá desespero ver isso. Dá desespero. Só não pode dar desânimo, porque a gente tem que seguir em frente. Então, assim, nós estamos lutando, né, para minimizar ao máximo os estragos que esse desgoverno tem feito e aprontado, né? Então a gente participou, por exemplo, quem acompanhou a CPI do MST, vê que a coisa é muito braba, né? O apoio do PT ao MST, a bandidagem rolando solto. Todo dia a gente recebe vídeo de pessoas que estão tendo suas terras invadidas, estão sendo expulsas das suas casas. Gente, é de cortar o coração. É muito desesperador, porque no governo Bolsonaro a gente tinha conseguido avançar tanto, gente. Não tinha mais invasão de terras. Eu fui presidente da CCJ quando a gente votou o marco temporal. E a gente votou até debaixo de flechada de índio. Mas a gente foi em frente e a gente aprovou o marco temporal. Aí demorou para votar na Câmara, votamos esse ano, foi votado pelo Senado. Você vê que o Supremo derrubou o marco temporal, o Senado votou agora, o Lula vetou e a gente vai ter que derrubar esse veto. Então, assim, a destruição do agro, assim, eles não querem, eles querem destruir o Brasil. E para destruir o Brasil precisa destruir o agro. Mas nós vamos continuar lutando, gente. Esse país é muito grande e esse povo é muito trabalhador. E aquela coisa, né? A gente tem que ter força e fé. Saber que nós temos que fazer a nossa parte, agora que nem tudo depende da gente, isso é verdade, né? A gente tem que ter fé, saber que a gente conta com uma força superior, que a gente conta com... a gente sabe que a gente está lutando por algo que é do bem, né? Então que a gente não está sozinho. Agora, não é fácil, não.